Olá, Dani! Olá, tudo bem? Tudo jóia! Quero dizer que pra gente é uma alegria imensa ter você aqui com a gente no Treinamento Raiz. Essa página, esse canal, eu não sei nem como eu chamo isso aqui, eu e o Rondney criamos, não tem nem um ano, que era um lugar onde a gente queria poder falar de treinamento e desenvolvimento para quem é apaixonado igual a gente, né? E o Sim, mais legal é que a gente ficava assim, bom, se a galera de treinamento cuida do treinamento da galera, quem que cuida do treinamento da galera de treinamento? E aí a exatamente. gente imaginou, falou, vamos criar uma página com gente inconformada e apaixonada que quer debater o tema. E criou e nasceu o Treinamento Raiz. E a gente, nesse tempo que a gente tem aí de Instagram, a gente já recebeu muita gente massa aqui para bater papo com a gente, de altíssima qualidade, e que foi muito incrível. E para a gente ter você aqui é um prazer muito grande, porque a gente segue a sua página faz um tempo, você faz um trabalho incrível, na minha opinião e na opinião do Ronge, né? É uma das melhores páginas que tem aqui no Instagram hoje para a galera que quer aprender e aprofundar de RH, desse universo, né? Tão apaixonante que é o RH. E, cara, ter você aqui é sensacional. Muito, muito obrigada. Então, eu quero começar agradecendo e te dando boa noite, Dani. Boa noite, nossa, eu tô me sentindo já. Obrigada, imagina. Obrigada pelo feedback, né, ao vivo aqui, pelo elogio. É bastante trabalho que a gente faz aqui, mas acho que tudo que a gente faz com muito amor, né? Vocês também estão sempre com muito amor, com muita vontade de, né, de se conectar com as pessoas, de trazer conteúdo bom. Eu acho que isso traz sucesso pra gente, né? Então, sucesso para todos nós mesmo. Bom, obrigada pelo convite. Muito boa noite para todo mundo, né? Eu sou a Dani Matos, lá da RH Lovers. A gente vai poder falar um pouco sobre isso, né? É Sou isso aí aí. profissional do mundo corporativo, né? Fiquei 15 anos no mundo corporativo, agora estou aqui em carreira solo, mas já fazia tudo no paralelo, né? Então não é muita novidade na minha vida. E hoje eu ajudo profissionais de RH a se destacarem realmente dentro das organizações, trabalhando o comportamento, um posicionamento muito mais conectado ao negócio de forma estratégica. Muito massa. E sabe o que é o mais legal desse universo de internet, mídias sociais, Instagram principalmente? É que a gente pôde se conectar com as pessoas de uma maneira tão incrível. E o mais engraçado, assim, nós duas estamos aqui batendo esse papo, quinta-feira, 7h30 da noite, e a gente nunca se viu. E eu tenho a impressão de que a gente já trabalhou do lado tomando café, conversando, porque a internet traz essa proximidade, né? E faz a gente Sim. quebrar um pouco de barreira. Quero começar chamando todo mundo que está aqui para convidar outras pessoas para vir aqui. A gente está com uma lista de perguntas para você que a gente já recebeu aqui na semana passada, que a gente abriu uma caixinha. Mas tem uma galera aqui no nosso canal que não conhece a Dani. Então eu quero começar assim, ó. Quem é a Dani e como surgiu, de onde veio o RH Lovers? Bom, eu sou a Dani, né? Esposa do Thiago, filha da Cleide, e do Ernesto, sou de São Paulo, moro em Curitiba aqui há 3 anos. E sempre fui apaixonada por RH, né? Então, trabalho com RH desde 2006, comecei como estagiária, aquela carreira comum, né? Mas teve um momento aí na minha carreira que eu, de alguma forma, despontei porque eu quis investir muito nela e comecei a me expor além do mundo corporativo, né? Eu acho que isso fez muita diferença para minha carreira também, porque eu aprendi que eu sou uma pessoa boa de conexões. Então, lá desde 2012, eu comecei a compartilhar meu conteúdo com a rede, com as pessoas de RH, e comecei a me conectar, e aí as pessoas se inspiravam um pouco no que eu estava fazendo, porque eu sempre acreditei que conhecimento não tem que ficar só para a gente precisa compartilhar. E eu tive boas experiências no mundo corporativo. Então, estava sempre contando. Puxa, estou fazendo um projeto. Puxa, participei de um evento. Vi uma pesquisa. Implantei tal coisa, deu errado. Façam por aqui. Tal fornecedor é bom. E isso foi fazendo com que eu me conectasse cada vez mais com as pessoas. Então, todo mundo falava que aprendia comigo. Até hoje as pessoas falam, nossa, aprende muito com você. Eu falo, mas eu aprendo com vocês. Porque a gente está em contato com os outros, a gente aprende o tempo inteiro. E eu acredito que a gente tem que estar sempre se desenvolvendo. A gente não sabe tudo. Então, eu sempre tive uma vida paralela, digamos, ao mundo corporativo, né? Tava lá no CLT, trabalhando, trabalhei em grandes organizações,
né? Desde 2013 tinha posição de liderança no RH e sempre com posicionamento de business partner, né? E saí agora em março de uma das empresas que eu estava, mas eu já vim empreendendo no paralelo. Então, assim, desde 2012 fiz trabalho voluntário, já fui presidente da BRH, já liderei vários grupos informais. Esse é o 4º ano que eu sou indicada a um prêmio de RH, então a galera de RH sempre lembra da Dani, porque eu tô compartilhando um monte de coisa, e a galera me reconhece dessa forma. E a RH Lovers, na verdade, o RH Lovers em si, a hashtag, ela vem comigo desde 2012, de um grupo que eu participava, né, que eu fazia parte, eu coordenava o Super GT, que era um grupo de RH em Sorocaba, lá no interior de São Paulo. E essa hashtag, ela ficava com a gente. Ai, somos RH Lovers, somos apaixonados por RH. E grudou em mim, desde então. Então eu vinha arrastando e as pessoas me conheciam como a menina que amava RH, que ela sempre brilhando o olho e tudo mais. E vim trazendo tudo isso até que no ano passado, né, na verdade foi final de 2019, eu falei, cara, eu preciso, né, eu quero impactar mais pessoas ainda com o que eu faço. Sempre fiz tudo de graça, de forma voluntária e tudo mais. Falei, mas eu acho que tá na hora de profissionalizar o meu trabalho. E por que não me experimentar? E aí eu fui me experimentar, criei um treinamento, veio a pandemia, transformei em online, enfim. E tive muita gente interessada participando. E mais do que isso, assim, os meus alunos começaram a ter muito resultado, né? Eu criei um programa de mentoria de BPs na época, para compartilhar o que eu sabia, que eu tinha aprendido, o que é ser BP dentro da organização, qual que é esse posicionamento, comportamento, o que faz a diferença para um profissional de RH. E os meus alunos começaram a ter muito resultado. Eu falei, puxa, isso vai dar certo. Eu preciso, né, levar isso para frente e fazer crescer. E aí, no ano passado, faz um ano, na verdade foi em julho, eu abri finalmente meu CNPJ. Eu falei, como é que vai chamar a minha empresa, né? O meu nome fantasia, né? Falei, cara, vai ter que chamar RH Lovers, não tem jeito, né? E aí se tornou RH Lovers e tá aí. Eu tô super feliz aí, tem mais de 650 pessoas que já passaram aí pelos meus programas, que tá na minha comunidade, que é o clube também, que aliás vocês estarão lá, a gente fala isso depois, né? Sim. Então tá, daqui a uma semana vocês estão lá comigo no clube, com a minha comunidade de RH. E foi assim que surgiu o RH Lovers. Então, justamente pela minha paixão de falar de RH, de me conectar e de compartilhar o que eu sei. E tem sido, assim, incrível. Hoje mesmo, estava olhando meus alunos lá, estão comentando no Telegram, estou com a turma 7 de mentoria. E é muito gostoso ver as pessoas tendo resultado, aplicando, né? Quebra a cara, volta e faz e troca, né? Eu falo que o RH Lovers é um espaço não só para você ir lá e sugar conteúdo, né? Eu falo muito para os meus alunos, vocês estão aqui para aprender, mas para compartilhar também, porque não importa a sua senioridade, se você é um gestor, se você é um estagiário, um analista júnior, não importa. Todo mundo tem algo a compartilhar, todo mundo tem alguma experiência boa que vai poder ajudar o colega do lado. Então, essa é um pouco da filosofia que eu tenho aqui, né? Dessa coisa da troca, dessa conexão e dessa coisa de comunidade mesmo. Então, meus alunos são os meus RH Lovers, né? Não, sensacional, linda história. É muito legal a gente encontrar gente que é apaixonado e que viveu mesmo essa prática do RH, que está disposto a contar a verdade nua e crua de como acontece, o que funciona, o que não funciona, o que os livros trazem, que talvez no mundo real não é apto, né? E eu e o Rodney, a gente fala muito aqui, né? Que o nosso papel aqui é falar do treinamento raiz mesmo, da essência do treinamento, né? Não só dos termos da moda, do diferenciado, mas assim, o que é mesmo, o que funciona, o que impacta a vida das pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, de BP, muita gente, primeiro, que não sabe o que é, né? É engraçado isso, né? Porque isso tem vindo muito forte dos últimos anos para cá, né? As organizações têm entendido a real necessidade e importância disso, mas muita gente não sabe nem o que é. Queria que você começasse explicando, assim, para a galera que está vindo da nossa página, que nunca ouviu esse termo, o que é um BP e o que faz um BP, Dani? É muito louco, né? Porque o termo BP é uma sigla de Business Partner, né? Que a tradução, né, a gente usa como parceiro do negócio. Então, é o RH parceiro do negócio, e que aí a gente usa o termo em inglês que é mais bonito, Business Partner. Mas ele existe desde a década lá do começo da década de 90, final de 80. Então, assim, não é um negócio novo. Ele nasceu com Dave Urich, que é o grande guru do RH. A gente fala que é o pai do RH moderno, um cara que está sempre atualizado. Assim, eu vi que a Fabi entrou aqui, a Fabi estudou com ele, enfim.
E eu gosto, eu estudo muito o que ele traz, porque ele está sempre atualizando. Assim, cada 15 dias ele está no LinkedIn postando conteúdo novo e falando dessa evolução, porque quando ele trouxe esse papel do RH, né? Porque ele nunca falou que o BP é um cargo. Um dos papéis do RH seria ser um business partner, né? Um parceiro do negócio. Por quê? Porque lá atrás, e aí a gente fala lá atrás, mas tem muita empresa que está nesse lugar ainda, né? O RH muito destoado do negócio. Então, o RH trabalhando aqui, processos e controles, né? Criando as políticas, procedimentos para controlar as pessoas, as regras, desenhando, pensando, sabe aquela coisa? Nossa, a gente tem que montar o planejamento do ano, aí o RH inteiro se junta, pensa o que vai fazer e tudo mais. Isso é muito desconectado do negócio. Então, quando ele criou esse termo, era justamente assim, como que o RH pode fazer essa ponte, né? Se conectar com o que está acontecendo ali na ponta. Qual é a estratégia da sua empresa? Para onde sua empresa está indo? O que a sua empresa faz? A partir daí, você começar a desenhar soluções, né? Ele fala muito do RH de fora para dentro, que hoje é muito mais do que o negócio, né? Hoje é como o RH está conectado ao business, mas também conectado ao mercado fora, aos consumidores, aos investidores, à própria comunidade, o que está acontecendo no mercado da sua empresa, né? O que está acontecendo no mundo, para que a partir daí, né, olhando esse para fora, você possa desenhar soluções. Né? E não o contrário, porque aí não se conecta. O RH pensando o que quer fazer, mas é isso que a empresa precisa, de fato. Né? Então, é muito engraçado, porque é uma coisa super antiga, mas eu recebo muitas mensagens. Né? O meu perfil é focado em falar desse posicionamento de BP. E eu recebo muitas mensagens, às vezes de empresas lá mais para o norte, nordeste também, onde né, você tem... São Paulo é uma região muito conectada, né? Com tudo que está acontecendo mais novo e tudo mais. Mas as outras regiões ainda tem empresas que não fazem ideia o que é isso. Que está ainda no lugar ainda de RH mais departamento pessoal, né? Ainda tá num lugar um pouco mais atrás desse RH desconectado. Então... o que eu ensino e o que eu falo muito, e aí se conecta muito com o T&D, com todas as áreas, é de como qualquer profissional no RH pode ter esse comportamento. E o que acontece? As empresas acabaram criando um cargo de BP, né? Eu mesma sentei em cadeiras de BP. Eu era gerente business partner na última empresa que eu estava. Ou seja, eu era uma pessoa dedicada a atender uma área. Né? Então, por exemplo, eu atendia a área de finanças, eu era a pessoa que estava com o vice-presidente, com os diretores, e eu fazia essa conexão, né, de RH e negócio. Eu estava sempre voltando para dentro de casa e conversando e falando, olha, o que está acontecendo? A gente precisa mudar esse processo, não está funcionando. Mas também trazer a visão do business, né? Olha, a empresa está indo para esse lugar, a nossa estratégia é essa, o que a gente vai desenhar dentro de casa para poder apoiar com as melhores soluções. Tá? Então, o que acontece hoje é que as empresas começaram a criar pessoas com esse cargo, né? Mas eu falo que tem muito BP que não é BP, tá no cargo de BP, mas o que acontece dentro das organizações? É que o BP, organizações que ainda estão aprendendo esse modelo, e se não tem um RH bem estruturado, o BP ele se torna um grande mensageiro. Na verdade, ele fica só no leve trás. Ou um grande secretário, né? O secretário, né? Eu falo que é o BP garçom. Eu brinco com o pessoal. Não seja o BP garçom, né? Vai lá no negócio, conversa com a liderança e fala: vamos lá, eu tô anotando o seu pedido. O que você precisa? Tá bom, já volto em 30 minutos com o seu pastel. É tipo isso. Exatamente. E se você não tem uma estrutura de RH, né, um time que também tem essa postura de BP, é isso que acontece com o BP cargo, né? Então você precisa ter um RH bem estruturado e uma área de T&D, uma área de remuneração, todas as áreas de RH com esse pensamento de negócio, porque senão fica desconectado. Não adianta você ter o profissional ali, porque o time inteiro não está conectado com isso, não sabe o que a empresa faz, não sabe para onde está indo, e aí vai desenhar as soluções a partir do quê, né? Então, é o que eu sempre falo, assim, todo mundo no RH, e é muito interessante porque eu tenho alunos que não são BPs e que às vezes não querem ser BPs efetivamente, mas querem ser o melhor no que fazem ali na área especialista que eles estão. E eles aprendem muito comigo, porque eu ensino muito sobre a postura. Né? Ontem a gente estava falando um pouco na minha turma de mentoria sobre posicionamento executivo, o que isso significa, como é que é você atender. Você está trabalhando com um supervisor, um primeiro nível de liderança é muito diferente de você estar trabalhando com um diretor, com um vice-presidente, o seu approach, a tua postura, as perguntas que você faz, o seu preparo para uma reunião, o material que você apresenta. Então é sobre tudo isso que eu ensino, que é essa postura de... que quando a gente fala parceiro do negócio, né, hoje ainda gera uma sensação de distância, né? Porque é o parceiro.
Então eu falo que é mais do que isso, assim. É como o RH pode estar lá no negócio e ser confundido com alguém no negócio, sabe? É maravilhoso quando o profissional de RH tá ali na área, a pessoa pergunta, mas você trabalha aqui, né? Você é advogado? Você é engenheiro? Não, eu sou do RH, mas eu tô aqui, eu conheço tanto quanto as pessoas que estão na mesa. E aí é esse profissional de RH que faz a diferença. Eu atuo há 10 anos no RH, né? E é engraçado porque algumas pessoas têm essa visão do RH mais o cara que abraça a árvore, né? Que não tá conectado, né? A gente tem uma coisa muito mais... isso é um preconceito até, o sentimento de que a gente é muito mais da emoção e pouco da razão. E, na verdade, a gente vem mostrando que não, que o RH ele vem evoluindo para realmente falar de negócio para o negócio, pensar, não esquecer das pessoas, que esse é o nosso papel, mas ajudando a organização, né? E aí a gente começa a ver um RH muito mais numerizado, muito mais antenado com tendências, né? Com a estratégia. E é muito interessante que você traz esse ponto da questão de você ensinar o comportamento do RH, porque olha que engraçado, Dani, por isso que eu falo que eu gosto muito do seu canal, da sua página, porque tem muita coisa legal. Quando eu entrei no RH, eu lembro da minha gestora falando assim, você precisa fazer uma apresentação executiva. E eu ficava assim, mas o que é uma apresentação executiva? Como pensa um executivo? Então, isso é uma coisa que a gente demora alguns anos para descobrir, com muitos erros, com feedbacks. E, já imaginou eu, há 10 anos atrás, podendo escutar o que tem, o que precisa ter uma apresentação executiva? Né? Então, eu acho que poder ensinar isso para as pessoas que querem continuar no RH é muito legal. E aí a gente vai construindo um grupo de pessoas que trabalham e atuam no RH que tem uma mentalidade diferente, uma visão diferente, que consegue ajudar a transformação das organizações. Porque a gente sabe, né, Dani, que muitas organizações, elas começam a mudança pelo RH. O RH que muda, o RH que coloca cultura, que coloca a sementinha lá dentro, né? É como se ficasse ali em cima da cabeça, né? E aí, queria aproveitar de fazer uma outra pergunta. Como é que você vê a atuação do pessoal de T&D dentro das organizações, assim? Eu vejo... Bom, eu trabalhei em grandes organizações nas minhas últimas atuações, né, nos últimos anos. E eu vi uma mudança muito grande nesse profissional, porque eu lembro que no meu primeiro cargo de RH, como estagiária, a gente tinha área de treinamento, desenvolvimento, aí só que tinha aquela coisa ainda muito tradicional de vamos levantar as necessidades e conversar com o gestor, e a partir daí a gente vai montar um portfólio de coisas para entregar, e tem o padrão ali, serve para todo mundo e acabou. Né? Então, eu vejo o RH evoluindo muito nesse sentido, os profissionais de T&D, né? É claro que outro dia me perguntaram, você já trabalhou com T&D, estrutura e tudo mais? Eu acho que depende muito da organização, né? Eu vejo em organizações menores, aí você tem o profissional generalista, né? Você tem uma área de T&D especificamente, você tem um profissional que faz recrutamento e seleção, né? Eu já tive um time pequeno no meu começo de carreira que a gente fazia tudo. Eu tinha 2 pessoas no meu time e a gente se dividia em recrutamento e seleção, pesquisa de clima, treinamento e tudo isso, né? E aí, organizações maiores, o que eu percebi, aí vocês podem falar melhor do que eu, né? Mas aí já é uma estrutura muito mais robusta. Você tem um gestor, né? Um coordenador, um gerente de treinamento e desenvolvimento. E que aí começa a evoluir até os próprios nomes também, né? A última empresa que eu estava, a gente chamava de educação corporativa. E aí eu lembro muito, né? Eu trabalhei com um time incrível, assim, que era um time muito conectado às tendências, ao que estava acontecendo, a sabendo o que estava acontecendo lá fora, para poder trazer melhores formas de aprendizagem. E a gente também, o que eu percebo muito no profissional de T&D, o que faz a diferença, é conseguir olhar para os diferentes públicos e talvez pensar em diferentes alternativas, né? Então, já existe aquela frase que todo mundo usa recentemente, que é one size doesn't fit all, né? Então, o mesmo tamanho não serve para todo mundo. Então, como você consegue, de alguma forma, também customizar? O que você prepara para uma área de operação é diferente para uma área de staff e é diferente para uma área comercial. A linguagem com que você lida com essas pessoas também é diferente. Um nível de liderança é diferente de outros níveis, né? Então, também conseguir olhar para esses diferentes públicos e pensar, puxa, como a gente consegue desenhar algo, né, mais conectado
Mas ao mesmo tempo também dá muita autonomia para a liderança, porque eu acho que a RH tem disso, né? De tá aqui, tem que passar por aqui, a gente tem que aprovar e vai fazer treinamento, eu tenho que saber o que você vai fazer. E eu lembro muito de bater um papo com o último coordenador de educação que eu trabalhava, ele era muito parceiro dos VPs, né? O que é muito legal. Ele estava sempre conversando com os executivos, porque eu acho que isso é uma coisa bacana, sabe? As áreas especialistas também estarem em contato com o negócio, isso é ser parceiro do negócio, né? Conversar, tá sempre indo conversar com a liderança, participando de reuniões com eles, gruda no BP. Então, muito do que eu fazia era, vem comigo, eu vou ter uma reunião com os diretores da minha área, eu acho que a gente precisa desenhar algo prático ali, porque a organização está se movimentando, a gente está indo para um outro caminho de estratégia, e eu acho que a educação pode nos ajudar com isso. Então, eu trazia eles para reunião comigo, para eles também se posicionarem, porque senão eu viro mensageira, entende? A gente fica naquela ponte, né? Volta para dentro de casa, conversa, aí conversou, aí volta pro negócio, cara. Ágil, vamos lá, traz a pessoa junto, deixa o negócio conhecer quem é a pessoa que cuida de treinamento, sabe? E era muito interessante, porque vinha muito com uma pegada de ajudar a pensar nas soluções, né? De trazer alternativas, opções. Olha, vai por aqui, talvez não funcione aqui e tal, mas de também dar autonomia para a liderança. Então, o RH em si não pode ter medo de, se eu der isso para a liderança, eu vou fazer o quê? Que é o que acontece muitas vezes. Vai esvaziar o meu papel se eu não cuidar mais disso. Não, a gente não vai esvaziar. Você vai ter mais tempo para pensar em melhorar os processos, pensar em outras soluções, para se conectar com as pessoas, para exercer de fato o papel estratégico. Então, como a área de T&D assim, vem muito com uma questão consultiva, de fato, e entendendo, puxa, está caminhando para esse lugar, saber fazer perguntas certas. Então, quais são as competências que a gente precisa no futuro nessa organização? E o futuro, hoje em dia, não dá mais para falar em 5 anos, né, Thalita? Não. Hoje em dia cara, onde a gente quer estar daqui 12 meses? É quase isso, né? É muito rápido, as organizações estão se transformando. Então é isso, assim, acho que essa é a minha visão de experiência de ter trabalhado com bons profissionais dessa área também. Muito massa. Queria convidar as pessoas que fiquem à vontade de fazer pergunta. Como eu falei, a gente tem algumas perguntas aqui, mas pode fazer. E entrou uma pergunta aqui, ó, que eu quero fazer para você, Dani. O papel do BP é um papel mais generalista ou ele também pode ser um BP especialista? Boa pergunta, Rodney. Boa pergunta. E eu vejo as duas coisas, tá? Eu vejo que o comum é você ter um BP mais generalista mesmo. Então, que conhece um pouco de tudo, mas eu vejo organizações se movimentando para ter BPs que são, por exemplo, pontos focais de algumas áreas, tá? Não que eu ache que seja o melhor formato, mas em organizações menores você tem um BP que é um recrutador também, por exemplo, né? Então, uma organização que você tem, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e você tem um RH pequeno que vai ter 7, 8 pessoas, não dá para você ter um BP só focar, só o cara ali no atendimento. E aí, 2, 3 pessoas trabalhando com os demais processos de RH. Então, você tem um BP que também é especialista em recrutamento. Ele é o melhor naquilo que faz. Né? Ou é o BP que cuida também de remuneração. Então, eu acho que é muito interessante essa coisa do T-shaped, né? Que a gente usa essa nomenclatura que significa o Tzinho, né? Como profissional, ele pode ser cross, né? Então, ele tem esse conhecimento mais generalista, ele conhece um pouco de tudo, porque não adianta, né? O BP tá lá na ponta... Ele tem que saber conversar com o executivo sobre tudo. Não dá para ele falar assim, não, peraí, a política de remuneração, peraí, eu não sei, mas eu vou ligar pro cara de remuneração e te falo. Os timings de recrutamento e seleção, como funciona o processo, peraí que eu vou ligar pro recrutador. Não dá, né? É óbvio que a gente quer que a liderança também conheça, entenda e saiba tudo isso. Mas no papo com o executivo, o BP tem que entender minimamente como funcionam os processos, a área de RH. Mas ele pode ser especialista numa área. Então, ele pode ser a parte vertical do T, né? Então, puxa, eu sou generalista, conheço um pouco de tudo, mas qual que é a minha grande especialidade? Assim? O que eu conheço muito mais? E por isso que é comum, né? A gente fala que não existe BP júnior, que o BP ele é mais sênior mesmo. Por quê? É polêmico isso, né? Eu já tive gente brava falando comigo, mas assim, pode ter estagiário BP? A pessoa fala, pode, mas não é exatamente um BP, né? Porque ele não tá sozinho com a liderança, né? O BP tem muito papel de provocar, desafiar, falar não para algumas coisas. Então, o profissional acabou de entrar no RH, ele ainda não tem esse estômago, né? Para lidar com esses temas mais complexos. Então, por isso que o BP em si, ele é geralmente, a gente vê nas organizações de um analista sênior para cima. E é muito comum vir de áreas especialistas.
Então, é muito comum o cara que é de recrutamento, né? É um bom recrutador que tem posicionamento de parceiro do negócio, que vai além da sua função. Ele não está ali só para entregar o melhor candidato, ele está ali para entregar o melhor candidato para aquele momento da organização, para onde a organização está indo e para ajudar todo o negócio, sabe? É normal essas pessoas se tornarem BPs no futuro, profissionais de T&D, profissionais de remuneração. É muito comum esse caminho, de novo, dependendo do comportamento. Então, eu digo que é muito mais importante o soft skill do que o técnico em si. Ah, precisa de repertório de RH? Precisa. Mas o que eu vejo que é muito comum? É muito comum pessoas do negócio agora estarem vindo para o RH. É muito legal, mas a gente precisa começar a se preocupar também. Porque o que está acontecendo que a gente está indo lá no negócio buscar gente para RH? Porque o RH não está preparado para falar a linguagem de negócio. Então, o que as empresas estão preferindo em alguns momentos? Puxa, eu vou trazer o cara lá da operação para vir se tornar um RH, para se tornar um BP, seja o que for, porque ele vai aprender a parte técnica. Ele vai aprender o que é recrutamento e seleção, ele vai aprender os processos da empresa, tudo isso, né? Mas ele tem essa já conexão com estratégia, esse pensamento diferenciado. E é isso que, como RH, a gente tem que correr atrás, né? De também construir essa história. E eu acho que esse mix de profissionais vindos do negócio, do RH, é muito positivo. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que vieram de negócio. E é muito legal, porque traz outra mentalidade. E aí a gente sempre lembrar que todo dia, como profissional de RH, você tem que estar evoluindo, tem que estar se conectando, senão você vai ficar para trás. É a onda da mudança, né? O tsunami chegando. A onda vai chegar da mudança, ela vai te engolir. O que você vai fazer? Você vai ficar correndo da onda? Não adianta, você vai ficar apagando. Como é que é? Enxugando gelo, né? Então aceita que é isso, aceita que você precisa evoluir para você conseguir crescer dentro das empresas mesmo. Muito massa. Eu costumo dizer, Dani, que o agente de RH, a gente tem que saber o mínimo para não passar vergonha. A gente tem que saber um pouquinho de tudo, mas é óbvio que a gente é especialista em alguma coisa. E acho que entra um pouco naquilo que você falou, de trazer o pessoal da área de TD, entender em que momento você precisa do especialista para te ajudar, para te trazer algum apoio, né? Que é um pouco disso. O BP ele não precisa, mas ele tem um especialista que apoia ele naquele negócio, né? Muito, muito massa. Ó, veio mais uma pergunta aqui da Fabi. Os indicadores de T&D ainda são utilizados? Exemplo, hora homem de treinamento. Esse é um ponto, né, Fabi? Porque normalmente os BPs eles estão ali de frente com os diretores, eles que levam os resultados, os números, tem os dashboards. Quando você pensa na área de treinamento e desenvolvimento para levar para alta liderança em termos de resultados que ajudem na estratégia do negócio, que tipo de indicadores você acredita que a área de T&D pode trazer? Hora de treinamento é um número, né? Mas o que mais você vê, assim? Eu acho que, de novo, a gente já evoluiu disso, né? O que agrega para o negócio? Vamos lá, né? Para a gente pensar aqui criticamente, vamos pensar juntos. O que agrega para o negócio saber quantas horas de treinamento teve? Como é que isso impacta no resultado? Impacta em alguma coisa? Saber que teve 100 horas? Tá, teve 100 horas e... Entende? Então, é a coisa muito do... Não é o número pelo número, né? Mas é entender o impacto disso. Então, puxa, teve 100 horas, como é que você vai medir a evolução? Puxa, vamos implantar um programa de liderança, legal. Como é que eu vou medir se esse programa teve sucesso? Então, é sempre importante olhar. As horas, para mim, é o de menos hoje em dia, né? É muito mais, puxa, qual é o resultado que a gente trouxe? Puxa, eu tinha essa avaliação de performance, ou avaliação de engajamento desse time, e após o programa eu tenho esse. Como é que estavam os números, né, de vendas? Vamos lá, se eu estou falando de um time da área comercial, desenvolvi. Como é que estavam os números de vendas? Como é que ficou depois? Então, é muito mais pensar nesses indicadores de impacto no resultado da sua empresa, o que trouxe de diferente, do que as horas do treinamento em si. Então, eu acho que esse pensamento de olhar horas, né, de treinamento é um pensamento do RH do passado. Agora você pensar, tá bom, como vai impactar? E quando você for implantar alguma coisa, você tem que pensar, como eu vou medir? Qual que é o indicador de sucesso disso? Que é difícil, né? É difícil, eu discuto isso muito com os meus alunos. Esse é o pulo do gato da galera de treinamento, Dani. O pessoal de treinamento, ele é apaixonado, faz as coisas, mas não sabe tirar o número, né? Eu e o Rodney, a gente sempre fala disso, né? Do tal do ROI. O tão, né, problemático ROI. Mas o que você traz é muito importante. E aí, complementando, eu acho que esses números de hora-aula, quantidade de treinados, é um número muito mais interno da área de T&D para mensurar em termos de esforço do que basicamente é um número que gera resultado, como você falou.
Por exemplo, se você implanta um treinamento online e você quiser saber, a partir daquela implantação, se a quantidade de horas aumentou, significa que as pessoas estão treinando mais, eles gostaram daquele conteúdo, pode ser um indicador, mas de fato para o negócio não é isso, né? Você vai querer saber das pessoas que você treinou, quantos foram promovidos, ou quantos permaneceram, ou quanto isso está gerando retenção de profissional, engajamento de marca e por aí vai, né? E até conectar, assim, por exemplo, você pode medir as horas de treinamento, porque o que, que eu vejo muito? As pessoas não priorizam os treinamentos dentro da empresa. Tipo, poxa, eu já ouvi assim, não, eu tenho a plataforma de treinamentos lá que eu posso me desenvolver, eu preciso melhorar minha gestão do tempo. Eu tinha isso na última empresa. A gente tinha um portfólio lá que você podia usar, digital, acessava da sua casa, onde você queria. E aí a gente estimulava isso. Só o que que acontecia? O chefe ligava para o colaborador e falava assim, fulano, você está disponível aí para a gente fazer uma reunião agora? Aí o colaborador vira e fala assim, chefe, eu estou fazendo treinamento aqui de gestão do tempo que a empresa recomendou. Aí o chefe fala, mas isso aí não é importante, né? Vamos fazer a reunião agora, depois você faz isso aí. Ou então o chefe passa aquela sensação de, meu, que cara folgado, né? No horário de trabalho tá fazendo treinamento. E, gente, isso acontece, né? É muito. Nas melhores organizações. Oh. Então, acho que é como, né, a área de RH, a área de TI também ajuda a liderança a entender que bom que o colaborador está lá se desenvolvendo. Né? Então, acho que essa questão das horas também vale para ver assim, opa, a galera não está usando a plataforma. O que será? Né? Por que elas não estão vendo importância? O conteúdo está lá. A gente está vendo, na última avaliação de performance, a gente viu que a galera está com gap em comunicação, em storytelling, por exemplo. Nessa área, todo mundo precisa melhorar. Tem treinamento lá, estamos incentivando. Por que as pessoas não vão? Por que elas não estão dando importância? E muito é pela cultura estabelecida ali. Que é uma coisa, às vezes, né... não é aberta, né? O gestor fala, não, faça um treinamento. Mas a gente sabe que no dia a dia, as pessoas também falam assim, nossa, mas tá fazendo treinamento? Nossa, mas você vai ficar a manhã inteira fora para ir participar de um evento e tudo mais? E, poxa, que bom, né? É óbvio que você não vai ficar o dia inteiro, mas como a gente também estimula essa coisa das pessoas se desenvolverem? Então, por exemplo, olhar as horas de treinamento te ajuda a olhar para isso também. Então, é um olhar mais estratégico. Não é ter o número pelo número. Você pode ter 100 horas de treinamento ali, não ter mudado nada na organização, as pessoas estão indo embora, as pessoas não mudam, as competências continuam, né, baixas em algumas áreas. Então, é sempre ter esse olhar, e eu falo muito para os meus alunos. É o so what. Pergunta para quê? Para que a gente está fazendo isso? Para que eu vou medir isso? Né? Como isso se conecta com a estratégia? Minha empresa está indo para onde? Onde a gente vai estar daqui 2 anos? Como é que isso que a gente está fazendo hoje se conecta com isso? Se não tiver conexão, não é importante. Então, é como a gente... o problema é que a gente está sempre trabalhando demais, né? Tá todo mundo trabalhando assim 12 horas por dia, direto, reunião atrás de reunião. E aí não dá tempo de pensar criticamente. Não dá tempo de parar e falar assim, opa, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? Mas por que é importante? Né? Para que número que eu vou medir para poder mostrar depois o resultado lá na frente? Então tem uma questão também de cuidar dessa agenda e criar esses momentos, às vezes, de ócio, de tomar um café com alguém, de trocar com outras pessoas, né? Para poder ter esse pensamento mais crítico e se questionar. Por que a gente faz desse jeito? A gente faz desse jeito porque sempre foi assim, síndrome de Gabriela, né? Então começar a se questionar mais e aí a gente começa a gerar mais valor para as organizações de fato. E você falou uma coisa muito importante, isso acontece muito no T&D, muito. Tô no T&D 10 anos e eu vejo muito isso, essa dificuldade, né? Que é o piloto automático, né? A gente sai fazendo sem questionar o porquê. E depois você tirar um ROI de uma coisa que não vai ter ROI. Né? Até o Luciano comentou que super funciona perguntar por que fazer o treinamento, né? Faz toda a diferença. Porque às vezes, né, Dani, as pessoas, né, os líderes, e eu acho que os BPs escutam muito isso, todos os problemas se resolvem com comunicação e treinamento. Mas será que é treinamento mesmo que precisa? Será que não é uma outra ação? E aí a gente recebe aquilo e nem se questiona e simplesmente sai fazendo, né? Então, eu acho que um dos grandes pontos, e talvez você possa falar mais sobre isso, que talvez você trabalhe isso nos seus alunos, é como ensinar o T&D a falar não, ou falar, na verdade, o T&D não, os profissionais de RH, a falar não e fazer boas perguntas, porque as pessoas não sabem fazer boas perguntas, para entender a real necessidade daquela ação, né? Exatamente. Um exemplo clássico que eu sempre uso com os meus alunos, porque eu ouvi isso na minha carreira inteira,
é líder chegando e falando: Dani, preciso fazer um team building. A gente precisa fazer um team building, né? O team building, para quem não conhece, em treinamento é assim, tô com problema no meu time, vamos fazer um treinamento de... Isso, né? Porque eles acham que a solução dos problemas, entendeu? Fazer um team building, fazer um treinamento. E pode ser que seja. Mas o pensar criticamente, ele vem de... Opa, peraí. Mas qual é o problema que você quer resolver? E aí existem ferramentas para isso, né? A gente tem ali dos 5 porquês, que é aquela ferramenta que... Mas por que você quer fazer um team building ou aplicar o treinamento? Porque eu quero trabalhar a integração no meu time. Tá bom, mas por que você quer trabalhar a integração no meu time? Ah, porque eu vejo que fulano ali está mais desconectado do restante. Por que será que fulano está mais desconectado do restante? Então você vai aprofundando e não é eu falar o não, né? Não, não vamos fazer porque eu acho que não faz sentido. Não, constrói. A gente precisa ser esse parceiro de pensamento da liderança, sabe? Ajudar também a liderança a pensar, porque a liderança também está no dia a dia, está sendo cobrada, está ali. E não tem tanta experiência como a gente com pessoas em alguns casos, né? Então, o RH é esse guardião de pessoas, do cuidado, guardião dos talentos, e a gente é especialista nisso. Então, mas peraí, mas por que você quer fazer? Vamos conversar? Vamos pensar? E aí, muitas vezes, você vai descobrir que o problema é outro. Na maioria das vezes, o problema é outro. Ou seja, se você não questiona, o que acontece? Vai falar assim, você quer fazer um team building? Legal! Que dia você quer fazer? Vamos lá. Que dia? O que a gente vai ter de coisa divertida e tal? Aí você faz o que a gente vai dar de lembrancinha. O que vai ter de fé? O que vai ser? Vai ser um churrasco que a gente vai fazer? Legal. Aí fica um dia divertido, bacana, volta e as coisas continuam acontecendo. Por quê? Porque você não tratou o problema. Então, esse pensamento crítico, ele vem muito disso, da gente também questionar e falar, mas para que eu tô fazendo isso? Por quê? Outro dia uma pessoa me perguntou nos stories, como é que eu desenho um team building? Como é que eu desenho um treinamento e tal? Falei, primeiro é isso, né? Aprofundar. Agora, você chegou à conclusão, porque você pode chegar à conclusão depois de 1000 perguntas que, puxa, um team building pode funcionar. Então, vamos sentar com o gestor e falar qual vão ser os entregáveis qual é o objetivo principal desse dia, o que a gente quer alcançar ao final, como a gente vai medir que foi um dia realmente produtivo, né? O que você quer ver, como é que você quer que as pessoas se sintam, né? Você quer que elas se sintam como? Você quer reforçar a cultura do pertencer, alguma coisa nesse sentido? Você quer se conectar como líder? E mesmo se for um dia de diversão, não tem problema. O problema é que a gente mascara, né? Vamos fazer um team building, que é o dia pra gente sair, ficar um dia fora da empresa. Cara, se for pra ser um dia de diversão, qual é o objetivo? Puxa, é para as pessoas se conectarem, se conhecerem, saírem dessa... Melhorar o clima. Tá tudo bem. Acho que o importante é começar a questionar, porque é isso que faz diferença no profissional de RH. É isso que vai fazer você se destacar, fazer perguntas, porque vai incomodar o outro. O líder vai falar, poxa, mas a Thalita tá me fazendo um monte de pergunta. Pra quê? Eu só quero que ela entregue o negócio pra mim. Só que depois, quando você dá o resultado, quando você começa a mostrar, mensurar, né, o que mudou e tudo mais, esse cara começa a falar assim, opa, peraí, vou chamar a Thalita aqui para me ajudar a pensar nisso, porque ela conhece tão bem as nossas pessoas, ela me provoca, ela me faz sair da caixa, ela me faz pensar diferente, ela me ajuda a pensar em outras soluções, porque às vezes para o mesmo problema a gente pode ter milhões de soluções. E é esse o nosso papel, desafiar e atuar um pouco como coach em alguns momentos, que é devolver a pergunta para o líder. Né? O que você acha de fazer um team building? Aí pergunta, mas para que você quer fazer o team building? Vamos lá, vamos desenhar. Então, é entender que às vezes o treinamento ele não é a solução de todos os problemas. Às vezes o problema é tratar uma situação específica. Ou é conseguir com que esse líder tenha um feedback mais claro sobre aquilo. E aí que tá o profissional de T&D também para não ter melindre. Eu tô aqui, mas vou tratar o feedback do líder e tal. Cara, é se posicionar realmente como um parceiro estratégico do negócio. O que eu posso questionar? Que perguntas eu posso fazer para tentar ajudar esse gestor a entender qual que é a causa raiz? Em inglês a gente usa muito o central question, né? Assim, qual que é a questão central que a gente quer trabalhar? A partir disso, a gente pode pensar em soluções, pensar no plano de ação, como eu vou medir e tudo mais. Mas sem esse aprofundamento, então, o cuidado é esse, não ter uma atitude passiva. De BP, garçom, de novo, né? Vem cá, vou anotar o seu pedido e vou entregar, porque não vai gerar resultado. Você fala BP garçom, a gente chama pastelaria, né? Aqui é pastelaria, sai falando queijo, carne, um refrigerante acompanha, senhor. E você sabe que é engraçado que você está trazendo isso e eu trabalho muito isso com o meu time, né? Toda vez que chega alguma solicitação de necessidade de treinamento, a pergunta final, começo pela pergunta assim, qual indicador você quer melhorar a partir desse treinamento?
como a gente vai medir? Em quanto tempo? Quando não vem a resposta, não é treinamento. Porque não tem razão para aquilo, né? E aí, olha só, a Rô Gonçalves, R.R. Gonçalves, comentou uma coisa que é o Rafa, muito é o real, Rafa. e eu tenho vivido isso muito. É engraçado que quando fazemos uma ação legal, o gestor de outra área olha e fala, eu quero igual. Sem avaliar as necessidades específicas do time. Eu vivo muito isso, Dani, de tipo, pedido assim, olha, eu vi que vocês fizeram tal coisa ali pro gestor tal, eu quero também. Você falou assim, mas por que você quer? Como é que é isso, Dani? Como é que a gente foge? Ou como é que a gente faz as provocações certas para fazer exatamente como você falou? Eu vou procurar a Thalita porque realmente ela me traz boas provocações, ela me faz refletir. Como é que a gente quebra esse gestor aí? Quais são as dicas? Eu acho que tem um ponto aí, né? Além do que a gente já falou de provocar e tudo mais, como RH a gente também está conectado e sabendo o que está acontecendo em outras áreas. Porque muitas vezes o que acontece? E eu já vivi isso do gestor, às vezes vem me perguntar e fala, não, porque eu vi que lá na área de tecnologia tá fazendo tal coisa, eu quero que faça aqui também. Eu falo, puxa, talvez pode funcionar, mas o que ele quer e tudo mais. E se eu já estou em contato com os outros BPs, estou trocando o tempo todo, estou conversando com o RH, eu já tenho a resposta pronta ali. Eu já falo, olha, mas não. Em vez de eu falar, não, deixa eu investigar tal, ali a gente fez por esse motivo, funcionou, não funcionou tão bem assim, você está vendo só uma coisa, funcionou para eles tal, por quê? Porque eles queriam trabalhar esse ponto. Né? Aqui a gente tem outra necessidade. Podemos usar alguma coisa? Podemos, mas o que a gente vai poder adaptar? E, de novo, o que a gente quer trabalhar? Qual é o ponto principal? Então, eu acho que a gente sempre se colocar nesse lugar de... não é falar não, né? Eu tive um... Sabe um exemplo bem legal? Teve um líder uma vez que ele chegou novo na empresa. E aí ele falou assim, Dani, nossa, Dani... Não, porque eu vim de outra empresa e a gente tinha um programa de liderança tão legal lá que eu acho que a gente tem que fazer aqui também. Eu já conhecia bem a área tal. Eu falei que eu tenho duas opções. Eu posso virar e já falar para ele assim, tipo, cara, isso que você tá trazendo não faz o menor sentido, entendeu? Não faz sentido, porque a gente já tem um programa aqui, o que a gente tem que trabalhar outras coisas tal. O que ia acontecer nesse meu approach? O cara ia falar assim, pô, acabei de chegar, tô trazendo sugestão, o RH já me corta, já me tesourou, vou organizar o que o time vai fazer. Eu fiz um outro formato, eu dei corda para ele, porque eu falei assim, não adianta eu dar a resposta, porque se eu fizer isso eu também não faço eles pensarem. Eu falei, eu preciso fazer eles perceberem que a ideia deles também para construir alguma coisa. E eu já sabia qual era o status daquela área, mas eu deixei a coisa rolar. A gente fez uma reunião, estava no presencial ainda, botei todos os líderes numa sala, a gente fez um processo com post-its, vamos mapear as dores, né? Qual é o ponto que vocês querem trabalhar e tudo mais. A gente ficou uma tarde inteira discutindo, juntando os temas, pensando. Ao final do dia, a conclusão, eu falei assim, e aí? Como é que a gente vai seguir aqui? O que vocês acham que é de... O que a gente tem de alternativa para esses problemas? E aí, ele mesmo falou assim, bom, Dani, realmente, né? Fazer um programa de treinamento não ia resolver as dores que a gente tem aqui hoje. Talvez para um ou outro tema, sim, coisas mais técnicas. Mas o que eles chegaram à conclusão no final do dia, que eu já sabia, mas eu guiei eles para que eles chegassem a essa conclusão, era de que eles precisavam ter mais trocas entre eles. E aí eles começaram a organizar uma vez por mês, eles tiravam uma hora para falar dos desafios, para trocar experiências, porque eles perceberam que eles podiam se ajudar muito mais. Então, entende que não é a sala de aula. Às vezes é a conexão, é a troca, são outros formatos. Mas a gente, como RH, às vezes tem que saber conduzir também, porque às vezes você sabe a resposta, você já sabe o que é, mas, puxa, eu acho que esse formato que eu fiz, eu acho que funcionou muito. Eu guiei eles, fiz uma discussão, eles construíram a solução, que eu já sabia qual era, mas eu não queria que viesse uma coisa tipo o RH construiu. Eles mesmos construíram e eu participei disso com eles, sabe? Então, acho que é um pouco disso, de como a gente faz as perguntas, de como a gente, às vezes, dá um pouco de corda, né, dependendo da situação, mas para guiar. E essa é uma técnica de Dale Carnegie, né, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala, deixa o outro pensar com a ideia dele. Porque, no fim das contas, não importa quem deu a ideia, né? A gente também tem que tirar essa coisa de vaidade. Fui eu que falei que era para fazer os encontros mensagens. Não, gente, deixa eles chegaram a essa conclusão. Então, tudo bem, né? Não vai ficar eu que falei isso. Não, deixa eles. Então, conduz, porque aí fica muito mais... E eles me agradeceram muito. Tipo, nossa, obrigada por ter conduzido esse dia. Nossa, realmente a gente ia com outro caminho torto. Não ia resolver o problema de novo.
Então é um pouco disso. Eu acho que a gente também caminhar para esse lugar e estar conectado com o RH para saber o que está rolando em outras áreas também que eu posso trazer para minha. Se o gestor questionar, eu saber o que está rolando, por que tal coisa aconteceu lá e por que não faz sentido aqui para minha, para eu conseguir desafiar esse líder também, né? Sensacional. E é por isso que você estava trazendo, né, Dani, a importância de que não existe um BP júnior, né? Porque a pessoa, para ter um cargo de BP, ela precisa ter essa malemolência, né? Que é saber a hora que ele dá corda, saber a hora que ele puxa, a saber a hora que ele faz uma provocação, ou ele fala um não, né? E quem está acompanhando a gente aqui desde o início, você já deu várias dicas de comportamentos esperados de um bom profissional de RH. E você está aí com mais de 10 mil pessoas te acompanhando, mais de 500 alunos aí nas suas turmas. E eu queria te falar o seguinte, assim, Dani, se fosse para você escolher assim, ó, 5 competências que um bom profissional de TI, de RH, vou deixar você falar no geral aí, precisa ter para deslanchar a carreira e ser esse profissional que o RH do futuro necessita. Quais são as 5 competências que você enxerga? Eu acho que a primeira, a visão de negócio. Sem isso não vai andar. Então, entender o seu mercado. E aí, ser muito acho que tem uma questão de ser muito curioso, né? De ir lá e perguntar, e entender e se conectar. Eu acho que tem uma questão de influência, que é isso que eu tô trazendo, né? Quando eu trouxe esse exemplo, é uma forma da gente influenciar também, de você conduzir o processo e, puxa, fazer chegar naquele resultado que você acreditava, porque ele realmente era o melhor para a organização. Então, não é impor alguma coisa, mas é você influenciar. Então, eu acho que, para mim, hoje, quando eu falo, né, do profissional BP, e aí o profissional TID com posicionamento de parceiro do negócio, é realmente essa questão da influência, né? Acho que tem a questão de ser um data-driven, né? Que é a pessoa orientada a dados. Então, a gente conseguir medir, porque como RH, né? Muita gente, eu não sou psicóloga, eu sou administradora. Isso eu falo que eu sou psicóloga de vida, né? De formação. A gente está o tempo inteiro com as pessoas, a gente se forma assim, né? Mas acho que o RH tem muito essa coisa de, eu não gosto de número, eu gosto de gente. Não, gente, tem que gostar de número, porque é assim que você fala a linguagem do negócio. Você vai falar com um diretor, você precisa levar indicadores, você tem que ter os números na sua mão para poder até provocar e desafiar ele em algum ponto que ele está trazendo. Eu lembro que um VP falou, não, Dani, porque a gente tem que desenvolver os nossos líderes, eles não estão dando feedback bom para as pessoas. Eu falei, me conta um pouco mais, com base em que você está falando isso, né? Não, porque eu fiz 2 conversas essa semana de uma área de 500 pessoas, tá? Fiz 2 conversas essa semana e eu percebi que esses caras não receberam feedback direito. E aí eu tinha todos os números na minha cabeça. Eu falei, puxa, mas será que faz sentido? Será que não são casos pontuais? Por que eu vou fazer um treinamento para a liderança inteira se são 2 casos pontuais? O nosso número de engajamento é esse, nosso número de avaliação da liderança é esse. Nós temos os melhores líderes avaliados dentro da organização, porque quando eu comparo com áreas similares, as nossas notas são melhores. Então, assim, você tem informações na mão, números, te ajuda. E eu lembro que ele falou assim, é verdade, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito assim, não, legal, você acha que tem que desenvolver? Então vamos lá, vou desenhar um programa para você. Ia funcionar? Não. Então, como eu tinha os números na cabeça, estava muito conectada, eu estava acompanhando e monitorando os indicadores da área que eu atendo, estava de pronto ali e eu consegui questionar ele. Sem ser agressivo, entende? A gente fala do questionar e provocar, parece uma coisa de, nossa, vamos pra briga, vamos pra guerra. Não. Assim, eu questionei ele de uma forma super light, trouxe evidências, informações e com base naquilo a gente tomou uma decisão e entendeu que eram 2 casos pontuais que eu precisava tratar. Eu acho que essa visão analítica mesmo, de voltada para dados, é algo que faz a diferença realmente para o profissional. Eu acho que a questão de network, de relacionamento também é importante, né? Então, você estar se conectando, tem uma questão aí política envolvida no meio, né? O pessoal fala muito do... eu odeio ser político, essa politicagem. Gente, calma, peraí, separa. Política é uma coisa, a politicagem é outra. A politicagem, sim, vai para um lugar ruim, e que é o jogo das organizações em alguns lugares, né? Que você vai para o ego, puxa saco. Isso não é legal. Mas a política é uma coisa que é importante dentro das organizações. Né? Fazer os alinhamentos. Então, puxa, entender que você vai trazer uma solução, uma proposta, com o que você tem que alinhar, com quem você tem que amarrar,
para a pessoa também estar preparada e não ser exposta lá, né, no meio da reunião. A gente fala muito do fazer reunião de reunião, né? Talvez não é o melhor formato, não é, mas qual é a cultura da sua empresa? Teve uma empresa que eu trabalhei que a gente falava, uma das dificuldades que a gente tinha era ter conversas difíceis. Então, por isso rolava muita reunião de reunião, né? Mas assim, também como você provoca para isso. Então, tá, vamos fazer os alinhamentos, mas puxa, vamos enfrentar o problema e vamos resolver. Então, é entender, fazer essas alianças importantes dentro da empresa faz você evoluir também, porque a hora que você quer resolver um problema, tem alguma coisa acontecendo, você já está conectado, né? E a gente usa muito isso para fora, né? O profissional que está buscando uma vaga, e ele vai acionar o mercado inteiro com o que ele nunca falou. Na empresa é muito similar, né? Você precisa estar mantendo os seus relacionamentos aquecidos, ajudando, né? Essa coisa da cooperação, esse relacionamento é muito importante. Porque a hora que você precisa de algo, é natural as pessoas te apoiarem, a liderança tá junto, entender, puxa, a Dani tá sempre super parceira, nos apoia aqui, nos desafia, provoca, traz informações diferentes e tal. Puxa, eu também vou ajudar ela, vou ajudar no desenvolvimento e tudo mais. Que mais? Nem sei mais quantas eu falei aí. Tá no quarto, ó, o Rony já tá fazendo a lista aqui, ó. Visão de negócio, influência, orientação para dados, network e o último... Olha, que se deixar a gente vai ficar batendo o maior papo aqui, mas acho que uma coisa importante é a questão da comunicação assertiva também, sabe? Você trabalhar a sua comunicação. Então, eu acho que a gente já falou da conexão do negócio, né, que também passa por essa visão estratégica, né, de olhar o futuro, que é super importante, porque acho que é uma coisa que a gente fica muito conectado às vezes no presente, né? Ou no que já aconteceu, mas é sempre, puxa, o que eu posso pensar mais de longo prazo? Como é que isso está impactando lá na frente? Mas eu acho que a comunicação é algo importante, né? De objetividade, de você conseguir contar uma boa história. E isso, eu que lidei muito com executivos, e eu trabalhava muito próximo com a área de talent, com a área de educação e tudo mais. A gente sempre sentava junto para pensar qual é a história que a gente vai contar. Porque não é só levar os números e apresentar o slide lá e acabou. É vender uma ideia, é como eu vou conduzir, né? Trazer o contexto, pensar nesse storytelling. E aí é pensar no material, mas é você também se posicionar e ali você tem 15 minutos para falar com o diretor para vender uma ideia. Então não dá para você ficar contando como você chegou naquilo, como você construiu. São 2 slides que você vai fazer que tem que contar a melhor história possível. E eu acho que isso traz bastante robustez para o profissional também. É isso que faz você também crescer, porque você vai subindo de nível, vai lidando com liderança muito mais sênior. E aí você precisa saber contar essas boas histórias, porque passa pela influência, passa pela objetividade, assertividade, por saber vender uma ideia, né? E aí o teu posicionamento, né? Como você está falando, a tua linguagem, né? Que é o posicionamento mais executivo, a tua linguagem ali mais firme, de segurança. Então eu acho que isso faz bastante diferença, porque também se você tá ali, na primeira pergunta você desmonta, você não tá bem preparado com o material, aí o RH já perde credibilidade. Ah, ela vem o RH de novo vender essas ideias aí que não funcionam, sabe? Então, eu acho que também é algo que faz bastante diferença aí para um profissional de RH em si mesmo. Sensacional. Eu e o Rony, a gente adora 5 passos, 5 listas, porque funciona muito para as pessoas assimilarem. Então, você ganhou, você que está nos acompanhando aqui, 5 pontos incríveis para você repensar. E aí eu convido você a fazer uma reflexão de como está isso no seu dia a dia, né? Como é que está a sua influência, como é que está a sua visão do negócio, como é que está a sua comunicação, entender aonde você precisa melhorar, pensando na visão de ser um bom profissional de RH, de ser uma pessoa relevante para a organização. E aí, Dani, olha só, o tempo voou e está quase acabando a nossa live. Nossa. Queria aproveitar para contar para essa galera aqui que precisa melhorar. Como é que faz? Você tem aí um super produto na mão, como é que faz aí para a galera poder melhorar esses 5 passos e ser mais estratégico e ajudar o negócio? Eu já deixo, né, o convite para vocês. Eu trabalho com a mentoria de BPs, né, que não é necessariamente para BPs, é o que eu falei sobre posicionamento. Então, inclusive, amanhã a Mônica deve estar assistindo aqui. A Mônica está numa live comigo amanhã lá no meu YouTube. Ela é uma profissional de T&D que veio
aprender comigo esse posicionamento de BP para realmente arrasar. Não necessariamente ela vai ser BP nas organizações, mas ela quer ser um profissional de T&D conectado, né, com um posicionamento mais assertivo e tudo mais. E é sobre isso. Então, é o que eu compartilho. Tem muito conteúdo gratuito no meu canal. Vocês podem ir lá navegar pelo meu feed. Toda quinta-feira, 12h30, tô lá no YouTube, né, dando aula, tô trazendo convidados, tô falando sobre tudo de RH. E o convite mais especial de todos, que vocês estarão com a gente semana que vem, né? Eu tenho o Clube RH Lovers, que é a nossa comunidade de RH. Então lá o pessoal brinca que é o nosso Netflix de RH, não é RH Flix. Porque a gente se encontra o ano inteiro, é um produto de assinatura anual, né? Então você assina por 12 meses e vai renovando. E a gente, a cada 15 dias, eu levo um convidado, pessoas de empresas, um corporativo, que tenham bons cases, para a gente falar sobre tudo de RH, né? Então, para construir esse repertório, porque esse repertório é importante. Se você não tem a sua caixinha de ferramentas ali, na hora que você vai conversar com alguém, puxa, se você não está conectado ao que o mercado está fazendo, sabendo o que as empresas estão fazendo de melhor, e ter uma rede, né? Esse network é super importante. Você fica perdido, porque você está sozinho, desatualizado, desconectado. Então, esse foi o meu grande objetivo da gente ter o clube RH Lovers. A gente vai abrir as inscrições final de setembro, então para quem está aqui, me acompanha. A gente vai ter um dia super especial no final do mês, que vai ser o RH Lovers Day, para conhecer a comunidade. E a Thalita e o Rondinei vão estar comigo lá, semana que vem no clube, na quarta-feira, nosso encontro. A gente vamos falar sobre comunidades de aprendizagem. Né, comunidade de aprendizagem, tema fresquinho. Isso aí. Então, de novo, eu tô sempre buscando pessoas boas, temas atuais, né? Para garantir que a galera de RH tá sempre com um repertório atualizado. E é uma comunidade, né? Então é mais do que o conteúdo ali em si, que é meu grande objetivo com esse projeto, é que seja uma grande enciclopédia de RH, né? Eu não tenho a pretensão que as pessoas assistam tudo, sabe? Não é um curso. Mas assim, puxa, tô implantando, quero repensar minha área de T&D, repensar como é que eu desenvolvo as pessoas. Deixa eu ver se alguma coisa lá no clube. Tem uma aula lá, né? Teve um encontro com a Thalita e com o Rondinei lá que vai me ajudar, sabe? Então, ser essa grande enciclopédia de RH. Mas mais do que isso, é um espaço de troca, de conexão. Hoje mesmo a gente tem a nossa comunidade lá no Face e uma pessoa falou: gente, o que vocês estão fazendo de programa de tempo de casa? O que está rolando? A gente quer mudar a nossa política. Aí eu fui lá e respondi. Eu sei que em 15 minutos já tinha umas 4, 5 respostas de pessoas. Então, assim, se você tá sozinho, você não tem isso. E é isso que eu quero proporcionar, essa conexão entre as pessoas. A galera tá fazendo benchmark o tempo inteiro. Puxa, vamos marcar? Marca, eles marcam rodinha e vão conversar, conhecer o case de outras empresas. Por quê? Porque tudo isso vai te ajudar, né? Você ter mais influência, a você ter uma comunicação. Puxa, como é que o outro fez uma apresentação? Deixa eu aprender com ela. Gente, vocês já fizeram? Outro dia alguém falou assim: gente, como é que vocês fazem para receber um novo diretor na área? Qual tipo de comunicação que vocês usam? E o pessoal tá sempre compartilhando. Então, você tá aprendendo com os outros, mas não é Ctrl-C, Ctrl-V, né, gente? Eu sempre falo, não é só pegar o do coleguinha lá. É igual o gestor falando, traz o que faz outra área. Não. O que faz sentido para sua empresa? É um pedacinho aqui do que eu aprendi com a Thalita, é um pedacinho do que eu aprendi com a Mônica. Deixa eu juntar tudo isso e criar algo novo para minha organização. Hobby então, como artista, né, Mônica? Hobby como artista. Isso. Olha só, também queria fazer o convite para a galera da Dani, que quiser nos acompanhar, aqui nosso foco é muito mais T&D. A gente também tem a nossa comunidade no WhatsApp, onde a gente discute e fala o tempo todo sobre treinamento e desenvolvimento, que é a nossa paixão. Dani, muito obrigado por esse papo, foi incrível, passou muito rápido. E a gente se encontra semana que vem na sua comunidade para a gente continuar esse papo lá, né, cara? Isso aí, galera, já pode esperar que tenho certeza que vai ser incrível, vai ficar pra história lá também nesse nosso papo. Vamos lá, e amanhã, ó, gente, 12h30, eu tô lá no YouTube, viu? Vocês estão convidados para minha aula aberta lá, que só não fica disponível, só ao vivo, depois vai só para dentro da comunidade também. Obrigada, Vicarita, pelo convite. Dani, muito obrigado a todo mundo, uma boa noite e a gente se vê por aqui no Instagram, estamos sempre por aqui. Isso aí, tamo junto. Tchau. Tchau, gente.